Olá, um excelente dia para você, que Deus abençoe grandemente esse seu dia e que essa palavra entre no teu coração e faça morada, transformando a sua mente, para que você possa experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que Paulo escreveu lá em Romanos 12, né? Ele diz que a gente não pode se conformar com esse mundo, com as coisas que estão, mas transformar pela renovação da nossa mente. E a forma da gente fazer isso é nos colocando em contato com a palavra de Deus, porque aqui está a verdade e ela vai substituindo as nossas próprias verdades, né? Os sofismas que tem na nossa mente, que a palavra fala, né? O sofisma é algo que é uma mentira que de tanto ser repetida se torna verdade. Tem muitas coisas que a gente acredita porque aprendeu assim, mas que não são. E Deus vai renovando a nossa mente, vai renovando a nossa maneira de pensar, para que a gente tenha a mente de Cristo, como Paulo falou, né? E possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então vamos continuar a leitura ali de 2 Pedro. Ainda está valendo a votação aí, qual vai ser o próximo livro que a gente vai começar a ler, né? Amanhã já é o último capítulo dessa segunda carta de Pedro. E aí vocês coloquem aí qual que vocês gostariam que a gente lesse junto, né? Uma maneira da gente estar compartilhando essa palavra, deixando Deus falar ao nosso coração. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então quando a gente fala da palavra de Deus, isso vai conferindo fé ao nosso coração, né? Então diz assim, no capítulo 4, versículo 1: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedices, nas orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso, mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Aquilo que a gente falou no trecho anterior, ele também se referenciou a essa passagem do Evangelho, onde diz que Jesus, na morte, ele pregou o Evangelho àqueles que já tinham morrido, né? Um mistério da parte de Deus, mas que todos, né? E isso nos diz, né, que todos tiveram essa oportunidade de conhecer o Evangelho da Salvação e serem alcançados por Cristo Jesus. No 7, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dedicando-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu acho lindo quando Pedro fala, né, dessa multiforme, algumas traduções falam multiforme sabedoria de Deus, que Deus age em várias maneiras, né, de várias maneiras ele age para nos alcançar e para servir uns aos outros. Aqui ele está dizendo, faça uso daquele dom que Deus te deu, aquilo que é a tua aptidão natural para abençoar a vida de outras pessoas. No 11, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. No 12, amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para o provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Né? Falando para um povo que estava vivendo a perseguição da igreja, né? No princípio ali
eles não aceitavam a doutrina de Jesus, perseguiam os cristãos de forma árdua, né, e sofrida. O próprio Pedro, a maioria deles, né, dos apóstolos ali tiveram uma morte, morreram como mártires mesmo, anunciando a palavra, ainda que num lugar de proibição, de dor. E ali eles estavam falando, olha, permaneçam firmes, permaneçam firmes. Da mesma forma, a gente não sabe o que a gente vai viver daqui para frente. Vai haver um tempo de perseguição da igreja, a palavra de Deus já previu isso, né? Um tempo onde o cristão ia ser perseguido, aquilo que era o certo passaria a ser errado e perseguido pelas outras pessoas. Então, a gente precisa permanecer firmes. Essa palavra aqui também é para nós, né? Nos dias de hoje, quando o fogo das dificuldades, das aflições nos assolar, a gente permanece fiel e firme naquele que tem nos sustentado através da fé. Por isso que ele fala aqui, né? Entregue-se às orações, persista nas orações. É só a nossa comunhão com Deus que vai nos fazer fortalecidos todos os dias para suportar qualquer situação que vier. Porque dentro de nós haverá a paz do Senhor, a certeza de que Deus é conosco em todas essas circunstâncias, né? A paz é triunfar sobre as circunstâncias. Quando a gente tem paz, a gente vence todas as coisas. A paz não que o mundo conhece, que é circunstancial, como Jesus disse, mas a paz que excede todo entendimento, a paz que vem dele, né? Acho que vamos ler o 14 de novo, né? Não sei se eu parei na metade do versículo. Assim, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofrem, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem, né? Existem vários tipos de provações, aquelas que a gente mesmo cava através das nossas atitudes e palavras, né? E tem aquelas provações que Deus nos submete para que nós sejamos provados e aprovados por Deus, para que a gente vença as nossas próprias concupiscências, como a palavra diz, né? As nossas próprias limitações, aquilo que nos impede de viver a plenitude de Deus. Então Deus permite circunstâncias na nossa vida para nos fazer crescer e aprender cada vez mais. É dessas situações que Pedro está falando, que quando a gente permanece firme, ele falou, sendo provados por Deus, né? Quando Deus está no controle até mesmo das dificuldades que a gente está passando, a gente aprende com ela e sai do outro lado vitorioso. Como a palavra fala, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Então, descansa no Senhor, no tempo certo Ele vai te exaltar sobre a terra. É assim que a palavra diz. Amém? Que você tenha um ótimo dia aí, aproveite bastante, né? Medite nessa palavra de Deus, leia novamente, deixa o Espírito Santo falar com você e te instruir pontualmente naquilo que Deus tem para você no dia de hoje. Beijo, até amanhã.